Petróleo do Futuro, 10 curiosidades. Acreditava que era possível mudar o mundo. Sim, isso mesmo, Renato acreditava que era possível mudar o mundo. E aqui eu falo 10 curiosidades sobre a música Petróleo do Futuro. Sejam bem-vindos para mais um vídeo, tudo baseado em livros e evidências, enfim. Discografia legionária. E vamos para a curiosidade número 1. Você sabia que a música Petróleo do Futuro ela foi feita em meio aos ensaios da Legião Urbana? É o seguinte, esses ensaios eles aconteciam ou na Brasília Radio Center, que ali a Legião Urbana se encontravam para ensaiar. A Legião nessa época era só um trio, era o Dado, o Renato e o Bonfá. Ainda não existia o Renato Rocha, o Renato ainda não tinha cortado, né? Falando aqui em código, mas você já sabe que o Renato se cortou e depois entrou o Renato Rocha. Mas enfim, ela foi feita em meio a estes ensaios. Essa canção é do Dado e do Renato Russo. E foi feita em 1983. E quando não tinha como ensaiar na Brasília Radio Center, eles ensaiavam na casa do líder da Legião Urbana, o Renato Russo. E assim foi sendo montado o repertório da Legião Urbana nesses dois lugares. E o Dado Villa-Lobos fala sobre isso. Veja comigo. Nessas semanas de ensaios exaustivos, nós fizemos Teorema, Petróleo do Futuro, A Dança. Está registrado no livro do guitarrista da Legião Urbana, Dado Villa-Lobos, Memórias de um Legionário. E sobre a música Dança, que o Dado Villa-Lobos falou, eu já fiz um vídeo sobre a música Dança e também sobre a canção Será. Vou deixar o vídeo aqui na descrição e também nos cards. Depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, vocês vão lá conferir as 10 curiosidades sobre a música A Dança e também a canção Será. Ok, entramos na curiosidade número 2. Você sabia que a música Petróleo do Futuro ela foi feita primeiro instrumental? A Legião Urbana ela costumava fazer a música logo instrumental, né? O Renato tinha essa questão de fazer a música instrumental e depois vinha com a letra. Vou mostrar um vídeo aqui e vou deixar o próprio Renato falando como era feita as canções da Legião Urbana. Entendeu? Mas eu resolvi, bem, as músicas, eu sempre escrevo as letras depois de ter as músicas. Pois é, você pode conferir comigo aí como é que o Renato fazia as letras. Primeiro fazia a música, na maioria das vezes, e depois vinha com a letra. Eles também tinham essa questão de montar os temas, e ali muitas vezes a música não tinha nem o nome definido, assim como tantas outras canções, o nome vinha depois, né? Ele tinha um nome fantasia ali baseado nos temas. E tem um livro aqui muito bacana que o Renato fala sobre composições. Eu já li esse livro, eu leio assim, saio marcando as coisas para depois preparar aqui para vocês. Eu saio marcando. E nele tem vários artistas. Tem aqui o Herbert Viana. Eu li só a parte do Renato Russo, tá? Lobão, tem o Roberto Frejá, tem o Samuel Rosa, tem a Adriana Calcanhoto e tem o Nando Reis. E a música Petróleo do Futuro, ela surgiu assim. E o Dado falou que primeiramente começou a colocar os acordes sol, 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 fá, fá. Além do Renato Russo, o Dado Villa-Lobos também deixou uma pista como era feita as canções da Legião Urbana. Confere aqui comigo o que o Dado falou sobre isso. Petróleo do Futuro é mais uma das composições criadas quando a gente se juntou, eu, Bonfá e Renato, para fazer o show na ABO. Começamos com aquele sol, 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 fá, fá, fá. E aí veio a letra. Ah, se eu soubesse. Disso, Dado Villa-Lobos. Está registrado no livro Será, do José Emílio Rondô. Podemos ver que o Dado Villa-Lobos falou sobre acordes. Para quem não entende nada sobre acordes, vou falar bem rápido aí para a gente passar para a próxima curiosidade. Acorde, para quem não sabe, o acorde ele é formado por 3 ou mais notas, tônica, terça e quinta, né? A terça pode ser maior ou menor. Enfim, vou dar um exemplo aqui para vocês. E como a Legião Urbana criava muitas vezes as suas músicas? Começava o instrumental. Aí depois vinha a letra. Ah, se eu soubesse lhe dizer que eu sonhei ontem à noite você ia... E por aí vai. Ok, chegamos a mais uma curiosidade. A curiosidade número 3. Você sabia que a canção A Dança ela foi feita em partes? O Renato Russo ele fez logo a primeira parte. E a segunda parte, até o Dado Villa-Lobos fala sobre isso. Eu vou mostrar aqui na frente para vocês. E depois veio o Renato com essa história de filósofos suicidas, agricultores famintos, desaparecendo debaixo dos arquivos. É o Petróleo do Futuro. Está registrado no livro Será,
que conta a história do primeiro álbum da Legião Urbana, contada pelo seu produtor, José Emílio Rondô. Essa parte aí, Agricultores Famintos, será que o Renato estava mencionando o regime militar na época, né? O Brasil estava no poder do João Figueiredo, que entrou em 1979 e só saiu em 1985, após o registro da Legião Urbana, quando gravou este álbum. O Renato sempre gostava de fazer as suas canções politizadas e a gente sabe muito bem como é que isso funcionava. Ok, chegamos na próxima curiosidade. Você sabia que a canção Petróleo do Futuro ela foi gravada com todo mundo junto, como tivesse ao vivo, todos em uma sala? Eu vou mostrar aqui para vocês. Dado, lembro-me que ali era todo mundo tocando junto no estúdio 1, coisa que não se faz mais. Está registrado no livro Será, que conta a história do primeiro álbum da Legião Urbana, contada pelo seu produtor José Emílio Rondô. Antigamente, para quem não sabe, as bandas ela registrava desse jeito, como se fosse ao vivo. Os Beatles já fizeram isso bastante e o José Emílio Rondô também fala sobre essa gravação da Legião Urbana. E veja comigo o que disse o produtor do primeiro álbum da Legião Urbana. O som todo da banda, tocando junto, sem isolamento entre um instrumento e outro. Está registrado no livro Será. Ok, chegamos a mais uma curiosidade. Você sabia que a canção Petróleo no Futuro é a única desse álbum que foi gravada todo mundo junto? Sim, é a única canção que todos tocaram juntos ao mesmo tempo. E a Cris Fuscaldo relatou no seu livro Discografia Legionária. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente tentou fazer com que soasse como se o disco tivesse sido gravado com todo mundo junto, tocando ao vivo. Mas só conseguimos isso em Petróleo do Futuro. Está registrado no livro Discografia Legionária da Cris Fuscaldo. Ok, chegamos em mais uma curiosidade. Você sabia que a canção Petróleo no Futuro era para ser uma canção punk? Sim, isso mesmo. Uma canção puxada assim para o lado punk. E isso está relatado no livro Será, do José Emílio Rondô. Dá uma olhada aí. Era para ser uma música meio punk. Está registrado no livro Será. E o Renato fala também sobre isso, que eles eram punk. Dá uma olhada. A gente se chamava punk, a gente era punk. Punk de boutique, punk de fim de semana, mas a gente era. Entramos em mais uma curiosidade. A esposa do Dado Villa-Lobos também falou sobre a música Petróleo do Futuro. Vamos ver aí o que ela falou a respeito do pós-punk. E ela deixou registrado no livro do José Emílio Rondô. Vamos dar uma olhada. É a Legião em estado puro, a velha Legião. Porque ali também era uma música que não podia mudar, né? Era um punk rock. Ela não tinha para onde ir, a não ser para aquilo mesmo. Ficou boa, eu gosto bastante. Está registrado no livro Será. Para quem não sabe, aí o Renato era super fã de punk. Ele gostava muito de Sex Pistols, Ramones, e ele já foi até no show dos Ramones e deu até uns pulinhos ali. Confere aí. Tudo assim, eu fui no show dos Ramones. Cara, do show dos Ramones aqui no Rio, você sabe, primeiro que eu tentei subir no palco pra agarrar o Joey, né? Eu fui com um amigo desse tamanho, eu falei, me joga no palco, que eu vou correr, porque é legal, você tava muito cheio, dava pra fazer. Entramos em mais uma curiosidade da canção Petróleo do Futuro, da Legião Urbana. Você sabia que ela tem uma versão demo que saiu no CD Legião Urbana 30 anos, que saiu em 2016. Nessa versão demo, a canção Petróleo do Futuro, ela tá com uma versão mais punk do que a versão original. E aí foi a primeira vez que a Legião Urbana entrou no estúdio de gravação, foi registrado lá em Brasília. E vamos para mais uma curiosidade da canção da Legião Urbana Petróleo do Futuro. Em turnê do álbum Descobrimento do Brasil, o Renato Russo falou sobre ela. E não foi algo tão alegre assim, meio triste que ele falou, mas mesmo assim, vamos dar uma olhada aí o que foi que o Renato falou em meio à turnê do álbum O Descobrimento do Brasil em 1994. Essas, Petróleo do Futuro e By the Man of Blues, são do tempo em que ainda se acreditava que era possível mudar o mundo. Está escrito no livro Renato Russo, Filho da Revolução, do Carlos Marcelo. Essa parte aí que o Renato falou me fez lembrar a canção Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. Até bem pouco tempo atrás poderíamos mudar o mundo. E quem roubou nossa coragem? Tudo é dor. E toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Bem triste aí. O Renato, infelizmente, não conseguiu mudar o país do jeito que ele queria. Ele ficava muito chateado quando as coisas não aconteciam de certa forma. Teve aí o governo do Collor, aí, a música Metal contra as Nuvens deixa bem claro sobre isso. Eu vou falar dela logo em breve. Dê uma olhada sempre na playlist. Toda semana tem vídeos novos e é isso. E a última curiosidade é o seguinte, chama bastante atenção nessa música. É bem uma parte bem amorosa que eu achei. E ela diz o seguinte, se eu soubesse lhe dizer o que fazer para todo mundo ficar junto, todo mundo já estava há muito tempo. E é uma parte bem bacana, do início da banda o Renato já
começava ali falando de amor com as suas belíssimas letras e mostrando para todo mundo que não devia nada a ninguém. Pessoal, gratidão e até a próxima. Dê uma olhada na playlist, sempre tem músicas novas. Estou falando de várias bandas aqui, dependendo do tempo que você está chegando. Sempre dê uma olhada na playlist. Enfim, deixe seu like, se inscreve no canal se puder e valeu, um abraço, até a próxima.